Vamos imaginar que você precisa se arrumar para ir para uma festa, para um casamento, para uma formatura, qualquer ocasião que você precisa de uma maquiagem um pouquinho mais elaborada e você tem que fazer isso sozinha. Hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar um passo a passo completo de como você pode fazer a sua maquiagem do início ao fim e ainda ter um acabamento profissional da sua casa. Antes de você começar, lave o seu rosto com sabonete próprio, porque a sua pele precisa estar limpa antes da maquiagem. Evita usar água micelar, porque a água micelar contém micelas de limpeza que elas ficam ativas no seu rosto até que você as remova. E se você passar uma maquiagem em cima disso, ela vai ficar tentando remover a sua maquiagem o dia todo e a sua maquiagem vai ser muito mais fácil. Então, se for usar água micelar, passe ela no seu rosto, faça a limpeza, mas depois enxague novamente com sabonete, tá? Agora, para começar a preparação da minha pele, eu sempre uso um tônico facial. Esse aqui é da Catherine Hill. O tônico, ele vai acalmar a pele, vai regular o pH e ainda vai conter a sua oleosidade ao longo do dia. Então, se você tem a pele oleosa, principalmente, não dispensa o uso do tônico. Agora, se você tem a pele mais sensível, é só você escolher um tônico que não contém álcool na fórmula. Mas não esqueça de tonificar a pele, é muito importante para preparar para a maquiagem. Depois do tônico tem a hidratação e eu vou usar esse hidratante que é o Angel Plast da Catherine Hill com a Prilessa, que inclusive é um hidratante próprio para maquiagem, né? Então ele é feito para você usar antes da sua make e também ele é um hidratante para todos os tipos de pele, tá? E independente do seu tipo de pele, é muito importante você hidratar, até porque pele oleosa é uma pele que sente que precisa produzir mais hidratação, porque você não está trazendo hidratação externa. Então ela tende a ficar cada vez mais oleosa se você não hidrata. Além disso, o hidratante, ele impede que a sua pele roube os ativos hidratantes que existem na base, fazendo que a sua maquiagem dure muito mais. Eu sei que muita gente é apegada a primer, ama usar primer, acredita que o primer é um produto de extrema necessidade dentro de uma maquiagem, mas eu não uso primer nem em mim, nem nas minhas clientes. Eu só uso primer quando eu vejo que a pele da cliente é muito texturizada. Isso porque a maioria dos primers são feitos para isso, né? Provavelmente o primer que você tem em casa também é para amenizar a textura. Existem outros tipos, mas o mais comum é esse. E esse primer, ele geralmente tem uma textura muito oleosa e pode ser um fator importante para que a sua maquiagem não fique tão resistente. Então, eu geralmente pulo o primer, tá? Mas se você quiser muito usar esse tipo de primer nesse momento, você usa após o hidratante e misture a sua blendagem com a base. Não coloque ela direto aqui porque pode esfarelar. Como eu não vou usar primer, eu vou direto para blendagem, tá? Inclusive, gente, a blendagem é uma ótima amiga na hora de fazer a sua maquiagem ficar resistente. Eu também vou usar a blendagem da Catherine Hill com a Prilessa. E você não precisa abusar desse produto, tá? 3 gotinhas no rosto já é o suficiente para você ter uma maquiagem mega resistente que vai durar a noite toda. A blendagem é única e exclusivamente pensada para fazer a sua maquiagem ficar resistente a atrito, a suor, sabe? Então, ela sim vai trazer mais durabilidade para sua make. E você pode passar ela no seu rosto todo, mas é importante você deixá-la secar para depois você ver com a base, tá? Então, espera aí uns 3, 4 minutinhos, vai fazendo outras coisas e daí você continua o processo da sua make. No meu passo a passo de maquiagem, eu gosto de primeiro fazer a minha sobrancelha, depois continuar a pele, enfim. Então, eu vou fazer minha sobrancelha aqui rapidinho e se vocês quiserem, eu posso trazer um tutorial separado só dela, tá? Ok, sobrancelha feita, agora sim a gente vai passar a base. Eu escolhi essa base líquida de alta cobertura aqui da Catherine Hill também. A cor dela, se eu não me engano, é a 02. Eu tô meio confusa com a numeração dos produtos da Catherine Hill. Eu não vou misturar a blendagem com a minha base, mas se você quiser, você pode fazer isso por 2 motivos. Ou se você passou um primer preenchedor antes, ou se você quer que a sua maquiagem dure muito mais. Você pode usar a sua blendagem no seu rosto e também misturar ela na sua base, tá? Funciona muito bem. O importante também é você fazer essa aplicação da base com um pincel, para que esse produto consiga aderir bem na sua pele e também grudar na blendagem que você passou aqui embaixo. Então, é sempre interessante você vir primeiro com um pincel. Se você vir com a esponjinha, além dela não conseguir ter essa aderência nos produtos que você passou no seu rosto, ela também vai sugar muito seu produto e pode ser que você não consiga um acabamento tão legal assim com a esponjinha, sabe? Eu vou usar esse pincel aqui da Mariana Saad, que é o K80, para espalhar aqui a minha base e, consequentemente, ter uma cobertura um pouco maior também, sabe? Porque o pincel, ele não suga a base igual a esponjinha. E é sempre importante, principalmente no caso de pincéis como esse,
você aplicar dando batidinhas. Dificilmente você vai arrastar um produto aqui no seu rosto, tá? Então sempre aplique dando batidinhas. Assim você conserva a cobertura e também não arranca o que tá embaixo. A esponjinha eu uso mais para dar um acabamento mesmo e para tirar as marcaçõezinhas que o pincel possa ter deixado. Agora eu quero cobrir essas minhas olheiras, que elas estão um pouquinho acentuadas, né? Principalmente quando eu passo a base acontece isso. E para fazer isso eu gosto de usar o corretivo de alta cobertura e eu vou usar o BT Multicover da Bruna Tavares. A minha cor é o M20 e na verdade essa cor aqui, ela tem um tomzinho mais amarelado, que ajuda muito a cobrir as olheiras, sabe, gente? Então, sempre que você quiser cobrir as suas olheiras, você precisa vir com um corretivo ou mais amarelado, ou então um corretivo salmão, se for o caso da sua olheira ser muito acentuada, tá? Como a minha não é tanto, um corretivo mais amarelado, próximo do tom da minha pele, já é o suficiente. Agora, eu venho com a esponjinha para dar acabamento. E eu dou leves batidinhas. É interessante que você não pese a sua mão na esponjinha, para que você não arranque a cobertura do produto, sabe? A esponjinha já é um instrumento que ela suga naturalmente mais o produto. Então, se você fizer batidinhas muito fortes, você não vai cobrir nada no seu olho. Ok, olheiras cobertas, corrigidas, agora sim a gente pode iluminar. E para isso, eu sempre uso um corretivo mais claro. Esse daqui é o Cover Up da Mari Maria e a minha cor é o C01. Eu sempre escolho um corretivo bem clarão para fazer essa luminosidade abaixo dos olhos, porque eu acho muito bonito, sabe? Mas eu não passo no olho inteiro, eu deixo só mais aqui no cantinho. Isso porque eu não quero sobrecarregar essa área de produto, sabe? Então eu escolho colocar aqui no cantinho e arrastar esse produto para fora. Se você quiser deixar secar um pouquinho esse corretivo antes de você vir com a esponjinha, é legal, tá? Mas só se ele não tiver a fórmula muito seca, senão vai manchar. Se ele for um pouquinho mais hidratante, dá para você deixar dar uma secadinha, porque daí a cobertura dele vai aumentar bastante. Depois que você fizer isso, vem com a esponjinha com batidinhas leves, começa aqui, ó, bem concentrado, e daí vai espalhando para outra extremidade dos seus olhos. Assim você ilumina essa região toda, sem precisar colocar muito produto, sabe? Agora sim, olheiras corrigidas, iluminadas, vamos fazer um contorno nessa pele. Eu adoro usar dois tipos de contorno. Eu uso contorno em creme e contorno em pó depois para selar o meu contorno em creme. Mas se você quiser vir direto com o seu contorno em pó, aqui também pode, tá? O importante é só você cuidar para não manchar, já que a sua base ainda tá molhada. Mas se você não tiver tanta habilidade com o produto e ainda assim quer usar o contorno em pó, sela a sua pele com pó e aí vem com o contorno em pó por cima, tá? Bom, como eu falei para vocês, eu vou usar os dois, então eu vou começar com o contorno da Mahave na linha Dia a Dia e a minha cor é a cor número 1. Eu gosto de usar o contorno em creme também para criar uma base para o meu contorno, sabe? Então eu acho interessante fazer isso. Se você tiver os dois produtos, testa aí que você vai gostar também, você vai ver. Eu vou usar o pincel número 10 da Mascavo para fazer isso. Eu gosto de sujar o meu pincel com contorno e aí sim começar a contornar dando batidinhas. Eu sempre começo aqui escondendo o meu contorno na raiz do meu cabelo, porque dessa forma, como o meu pincel tem uma carga maior de produto na primeira passada, se eu vier direto aqui, a chance de manchar é muito grande, né? Então eu começo aqui escondidinho e vou descendo, sempre deixando aqui 2 dedinhos de folga da minha boca. Também contorno as têmporas e a testa também. Se você tiver a testa muito pequena, não precisa contornar, tá? Desse lado aqui, gente, a mesma coisa. Lembra de sempre trazer o pincel dando batidinhas e não arrastando esse produto, tá? Porque senão você vai tirar a base que tá embaixo. Não esquece que você ainda não selou. Mesma coisa se for o caso de você usar um contorno em pó aqui direto na sua base molhada, né? Porque esse contorno ele vai grudar na sua pele, o que é muito bom, vai fazer a sua maquiagem ficar mais resistente, mas você não pode de forma nenhuma arrastar o pincel, tá? Você sempre tem que aplicar dando batidinhas, independente se for um contorno em creme ou em pó. Com o restante que tá no meu pincel, eu vou aplicando um pouco desse contorno nas minhas mandíbulas e no meu queixo. Já o nariz eu vou contornar só depois, usando um contorno em pó mesmo, porque eu acho que fica mais fácil. Agora vamos para o blush. Eu vou usar esse blush em bastão da Nina Makeup. Essa aqui é a cor número 1. Eu amo esse blush, eu acho ele maravilhoso e ele é bem rosinha. Eu sujo o meu pincel de blush e eu aplico ele bem aqui em cima do meu contorno, bem na maçã, e vou levando ele lá para as têmporas. Aí vai dando batidinhas. Eu não levo tanto para essa área da bochecha, sabe? Eu gosto de deixar ele mais concentrado aqui, ó, na maçã mesmo. E o blush eu sempre gosto de passar no queixo e no nariz também. Eu também quero uma pele mais iluminada, já que essa é uma pele voltada para festa, né? Eu acho que faz super sentido usar bastante iluminador. Eu vou usar esse iluminador da Mascavo, que é a cor rosé. E eu vou usar 2 camadas de iluminador, tá? Tanto uma em creme, quanto outra em pó por cima. Então, essa daqui primeira vai ser a em creme. Mas é claro, se você gostar de uma pele mais mate também não tem problema nenhum.
Ok, e o próximo passo é selar essa pele. E o que é selar, né, gente? Quando a gente passa produtos como base, corretivo, são produtos que são úmidos, são molhados, são emolientes, então eles tendem a ficar se movendo no nosso rosto. Quando a gente sela isso tudo aqui com um pó solto, eles param de se mover. Essa maquiagem, ela se torna uma maquiagem matificada, né? E é por isso que é tão importante você matificar a sua pele depois que você termina de fazer esse trabalho todo aqui, tá? E pra selar minha pele, eu vou usar o pó da Playboy. Eu sempre escolho um pó solto pra fazer isso, porque o pó compacto, por ter partículas mais compactadas, ele não consegue aderir tão bem em toda a base que eu passei aqui no corretivo, nos vinquinhos da pele. Então, o pó compacto, ele não dá conta de selar uma pele tão elaborada assim, tá, gente? Sempre sele com um pó solto, depois você pode trazer um acabamento ali com um pó compacto, mas para selar a maquiagem, use o pó solto mesmo. E antes de selar, eu sempre volto com a minha esponjinha, olho lá em cima e dou um acabamento aqui nesse corretivo que possa ter acumulado nas minhas linhas finas aqui dos olhos, porque como ele é um produto líquido, ele vai continuar se movendo. Para selar minha pele, eu uso essas esponjinhas de pano, essa aqui é da Xiglan, tá? Venho dando sempre apertadinhas para que esse pó entre bem em todos os vinquinhos da minha pele. Volto a falar, nenhum produto você arrasta, tá? Então você não vai fazer isso daqui não existe. Você vai aplicar esse pó dando apertadinhas para que ele entre na sua base, sabe? Para que a sua base consiga absorver ele bem. Como eu uso dois tipos de contorno, dois tipos de blush, que é o creme e em pó, eu pulo a área do contorno, tá? Também pulo a área do blush. Por quê? Porque depois eu vou vir com esses produtos para selar essas áreas, tá? Só que na versão em pó. Para eu selar o meu contorno, eu vou usar esse bronzer da Mascavo, que é a cor Sunset. Eu gosto de selar o meu contorno com contorno em pó, porque eu sinto que o pigmento desse contorno fica mais aparente, então a pele fica mais contornada. E também essas áreas aqui não são áreas de tanto atrito, né? Então você não precisa passar tanto pó para elas ficarem imóveis, né? Só esse pó aqui, ó, que eu passo ali umas 2 ou 3 camadas no mínimo, ele já consegue selar e ainda trazer uma cor lindíssima pro meu rosto. Olha só que lindo que fica. No nariz, gente, eu vou pegar o pincel e vou passar no nariz todo assim, ó. Porque como ele é um bronzer, ele não vai manchar, ele só vai trazer um brilhozinho, porque ele é um pouquinho mais translúcido, né? Até por isso que eu passo mais e mais camadas dele. Agora, a mesma coisa com blush, eu vou selar com esse blush aqui, ó, da Kat Von D. Ele é a cor C08. Esse blush aqui ó, você encontra lá na Shein, tá, gente? Eu adoro a cor dele. E eu vou selar o meu blush em creme com esse blush em pó. E eu sempre escolho uma cor que eu julgo ser parecida com a do blush em creme que eu passei, pra eu manter a identidade do blush aqui, mas também deixar ele mais resistente, mais seladinho. Iluminador também, né? Eu vou pegar esse iluminador da Mislin. Ele é lá da Shein também, tá? E eu vou dar aquela retocada aqui nos meus pontos altos com o iluminador. Vou passar aqui também um pouco no nariz, que fica belíssimo, e no arco do cupido também. Ok, depois que eu fiz tudo isso, eu vou tirar esse excesso de pó do meu rosto. Então eu deixei ele descansar nesse retoque, né, que eu fiz, pra gente ver com o nosso próximo passo, que é uma bruma fixadora. Essa aqui é a Real Fix da Vizela, eu gosto bastante dessa bruma fixadora. E a bruma nessa hora, além de ajudar a fixar ainda mais, ela vai juntar todos esses produtos, ela vai hidratar a minha pele e ela também vai fazer com que esse aspecto pesado que o pó deixa, né, ele acrescenta um pouquinho de textura na pele, ele fique bem mais amenizado. Então é bem importante, se você tem muita textura, se você sente que a maquiagem acrescenta ainda mais textura na sua pele, use camadas e camadas de bruma fixadora, principalmente essas que são bem hidratantes, que vai ajudar muito no resultado da sua maquiagem. Eu sempre sou bem generosa para passar. Você pode usá-la no começo da make, tá? No lugar da blindagem. Se você for usar blindagem, daí não precisa usar no começo. Agora, a gente espera secar, espera a pele absorver bem essa bruma aqui, tá? Esperei ele uns 3 minutinhos e agora sim a gente vai começar a fazer os nossos olhos, tá? E para quem tem medo de estragar a pele depois que ela tá pronta, tem um truque que eu uso que sempre ajuda a preservar tudo isso que a gente já fez aqui. Eu vou voltar com o meu pó solto e eu vou fazer uma caminha aqui abaixo dos meus olhos. Assim, se a sombra for mais esfarelenta e ela cair aqui embaixo, não vai estragar minha pele.
A técnica de sombra que eu vou ensinar aqui pra você é muito, muito, muito fácil. Eu tenho certeza que você vai aprender, tá? E mais do que isso, é um tipo de técnica que você vai conseguir usar em vários tipos de ocasião. Pra fazer os meus olhos, eu vou usar essa paleta aqui, ó, a Black Joker da Mislin, que você também encontra ela lá na Shein, tá? É só tirar um print, coloca lá no aplicativo que você vai encontrar. Como eu falei aqui pra vocês, gente, é uma técnica muito, muito fácil, tá? E eu vou começar usando um pincelzinho assim, ó, um pincel de aplicar sombra, que ele tende a ser um pouquinho mais chatinho, tá vendo? E eu vou pegar essa sombra aqui, ó, que é um marronzinho bem quente. E eu vou aplicar esse marrom na minha pálpebra toda, só aqui nessa pálpebra móvel. Se você tiver a pálpebra mais gordinha, você passa um pouquinho aqui, tá? Da pálpebra móvel. O que que é a pálpebra móvel? É essa parte da pálpebra que se mexe, ó. Essa aqui é a pálpebra fixa e essa é a pálpebra móvel, tá? Então, você vai colocar a sombra aqui, ó, aplicando, tá bom? Você não vai arrastar, você não vai fazer nada, você vai só dando batidinhas com o pincel. E é legal você escolher uma sombra que não seja tão escura para fazer esse passo a passo, tá? A menos que você queira um olho mais escuro mesmo. Aplica, e é isso. Aplicou, agora a gente vai trocar o pincel e a gente vai usar um pincel de esfumar, que ele tende a ser assim, ó, mais gordinho, sabe? Ó, vou pegar outro para vocês verem, ó. Isso aqui também é um pincel de esfumar, então é importante que ele seja mais gordinho. E agora, para a gente esfumar, a gente não vai encostar na pálpebra móvel, a gente só vai encostar na pálpebra fixa, que é onde tá a bordinha dessa sombra, tá vendo? Ó. E essa aqui, ó, é a única parte que a gente vai mexer, porque também é a única parte que tá marcada. Então, bem nessa bordinha, a gente vai fazendo movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Eu não vou encostar nessa sombra que tá aqui, porque ela já tá pigmentada, eu não quero abrir nenhum buraco nela, eu não quero precisar ficar reconstruindo camada ali. Então, é por isso que eu só vou mexer nas bordinhas com movimentos circulares e de vai e vem. Então, você vai ver que só alguns movimentos aqui, ó, ela já vai ficar bem esfumada. E eu posso até subir um pouquinho agora, ó, para fazer um degradê natural com a mesma sombra. Depois que eu fiz isso, eu venho com uma cor um pouquinho mais escura para dar uma dramatizada na maquiagem, gente. Ó, vou misturar esse com esse daqui, ó. Claro que você pode parar por aqui se você quiser, porque também vai ficar lindo. Mas eu gosto de trazer um pouquinho a mais, então eu vou passar essa cor mais escura bem aqui na raiz dos meus cílios. Ah, mas eu posso usar preto aqui? Pode também, vai ficar lindíssimo. Quando você faz isso, você dá aquele contraste bonito que o delineador faria, por exemplo, que é deixar a raiz dos seus cílios mais escura, mas você não fica sofrendo, tentando fazer um delineado gatinho aqui, que eu acho assim, é válido você praticar, mas às vezes quando você quer só se arrumar e quer que dê certo, porque você precisa sair daqui 1 ou 2 horas, eu acho que essa é uma ótima técnica para você não ficar se batendo, sabe? Bom, agora a gente precisa tirar toda essa sombra que caiu aqui embaixo, né? Até porque a gente também precisa fazer o acabamento da parte de baixo dos olhos. Então, ó, eu vou varrer, minha pele continua intacta, você viu? Eu vou vir com esse primeiro marrom aqui, ó, na parte de baixo dos meus cílios, só para trazer um contraste maior. Agora, eu vou pegar um iluminador aqui, ó, bem potente. Esse aqui é da Color Rose, lá da Shein. E eu vou passar abaixo aqui da minha sobrancelha e aqui no cantinho também dos meus olhos. Eu adoro usar lápis de olho nas minhas makes, eu acho que dá um contraste bem legal e dá uma cara que eu tô mais arrumada, assim, sabe? Que eu pensei mais na maquiagem, por isso que eu vou passar aqui, mas se você não quiser, não precisa, tá? Eu vou usar o lápis de olho da Anitta Cosméticos. Eu nem vou borrar a minha linha d'água, eu vou passar só aqui na linha d'água mesmo. Nossa, gente, eu acho que fica muito elegante, muito bonito. Agora, a gente capricha na máscara de cílios. Eu vou usar essa Popstar da Ruby Rose. E a gente passa várias camadas, tá? A máscara de cílios já traz um outro acabamento pra maquiagem, mas eu sempre gosto de colar uns cílios postiços, então eu vou colar só aqui no cantinho. Eu uso essa cola aqui, ó, que é da Kiss New York, uma cola maravilhosa, tá bom? Nunca me deixou na mão. Eu vou colar só aqui no cantinho, que além de ficar muito mais confortável, eu também acho muito mais fácil. Prontinho. Cílios colado. Eu acho que fica muito lindo com cílios postiços. Eu amo usar. E agora vamos pro lip combo, né, gente? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Não gosto de vir só com batom, passar aqui só com gloss. É interessante você usar um lápis de contorno labial, porque se você ainda não faz isso, você vai ver que faz muita diferença.
Para fazer o meu contorno labial, eu vou usar esse lápis da Mascavo, a cor dele é o Cocoa. Ele tem um fundinho rosa, mas ele ainda assim é um lápis marrom, sabe? Eu gosto bastante. E eu sempre vou contornar essa parte aqui, ó, mais esbranquiçada do meu lábio, tá vendo? É ali em cima que eu passo contorno e é assim que fica bem certinho, tá? Para conseguir enxergar, eu sempre faço assim, ó. Que daí eu consigo enxergar bem certinho onde eu tenho que passar. Prontinho. E agora, para ter um acabamento brilhoso, mas também confortável, eu vou usar esse batom aqui, ó, da Kat Kim. Primeiro, olha essa embalagem, gente. Isso aqui é lá da Shein, tá? Como eu falei para vocês, tirem print, coloquem no aplicativo da Shein que vocês conseguem achar o produto, tá? Esse é aquele tipo de batom que tem até um imãzinho aqui, ó, nessa pontinha. E olha só essa preciosidade aqui. Ele tem uma cor mais sólida, mas também tem um acabamento mais brilhoso, então eu acho que ele é super confortável. Traz um efeito de gloss sem estar com aquela boca toda envernizada, molhada, que dá um pouquinho mais de trabalho, né, gente? A gente sabe. Olha que lindo. E agora vocês conseguem enxergar como o contorno labial faz diferença nessa hora. Agora sim, pra gente finalizar de vez essa maquiagem, eu volto com mais um jatinho de bruma fixadora no meu rosto. E prontinho. Essa aqui é a minha opção de maquiagem para festa para você. Você pode ter certeza que em qualquer ocasião ela vai ficar linda, ela vai ficar elegante. Você não precisa de tanta técnica também para fazer esses olhos, né? Só uma sombra ali, no máximo duas, você já consegue resolver. Eu espero muito que vocês gostem, espero que vocês continuem praticando maquiagem. E no que eu puder ajudar vocês, coloca aqui nos comentários que eu vou respondendo ou até gravando outros vídeos para tirar suas dúvidas, tá? Um beijo e até a próxima!